Fala pessoal, beleza? Então nessa aula vamos falar sobre as proporções, tá ok? Primeiramente vamos entender o seu conceito, né? O que significa uma proporção. Logo após vamos conhecer algumas propriedades e por último vamos resolver um exemplo, né? Um exercício para aplicar o que aprendemos nessa aula, tá ok? Então vem comigo. E aí, pessoal, o que seria uma proporção? Olha só, a definição de proporção é bem simples. Imagine aqui uma razão. A primeira eu vou escrever da seguinte maneira: a divisão entre A e B. Lembrando, né, que B seria aqui o nosso, no caso, o denominador, ele tem que ser um número diferente de zero. Aqui teríamos a primeira razão, que é a divisão entre dois números. E vamos escrever aqui uma segunda razão, que é a divisão entre C e D, tá ok? Se essas duas razões são iguais, se essas duas divisões são iguais, então estamos diante de uma proporção. Tá vendo? A definição de proporção é bem simples. Proporção nada mais é que a igualdade entre duas razões, tá ok? E as proporções elas podem ser representadas dessa maneira, como também essa outra maneira aqui, ó. A está para B, assim como, então utilizamos esses 4 pontinhos aqui, assim como C está para D, beleza? Então, temos aqui duas representações para as proporções. Esses dois números aqui que estão mais centralizados, a gente chama de meios, né? São conhecidos como meios, bem sugestivo, né? E esses dois números que estão mais externos aqui, né? São conhecidos como extremos, tá ok? Então, numa proporção, a gente vai ter os meios e os extremos. Essa representação aqui é bem interessante quando conhecermos a primeira propriedade das proporções. Beleza, pessoal? Para ficar mais simples o entendimento desse assunto, vamos fazer o seguinte. Imagine que a gente queira dividir aqui duas quantias. A primeira de R$ 90 e a segunda, vamos colocar aqui a segunda de R$ 270, tá ok? Então, temos duas quantias que serão divididas. A primeira vai ser dividida entre 6 pessoas e a segunda seria dividida aqui entre 18 pessoas. Aí eu pergunto para você, será que as razões aqui entre as quantias, né, que serão divididas e a quantidade de pessoas, no caso a primeira, né, seria representado assim, 90 dividido por 6, e a segunda seria representada dessa maneira, 270 dividido por 18. Será que essas duas divisões são iguais, né? Será que elas são equivalentes? Se você pegar aqui uma calculadora rapidamente, vai ver que sim, 90 dividido por 6 é 15 e 270 dividido por 18 é igual a 15 também, pessoal. Então, estamos diante aqui de uma proporção, porque essas duas razões aqui são iguais, tá ok? E quando isso acontece, podemos aplicar as propriedades que vamos ver logo mais, tá ok? Caso você utilizasse a razão entre a quantidade de pessoas e a quantia, né, que ia ser dividida, no caso 6 dividido por 90 e a segunda situação sendo 18 dividido por 270, você iria perceber que essas divisões também são iguais, tá ok? Então também formariam uma proporção, uma nova proporção. Beleza, pessoal? Então, quando isso acontece, as duas razões são iguais, podemos utilizar as propriedades que vamos ver agora. Observe essa proporção que acabamos de utilizar. Se você multiplicar os meios, né, que são representados aqui por 276, se você fizer essa multiplicação e também fizer a multiplicação entre os extremos, que são 90 e 18, os resultados seriam iguais. Ou seja, 90 multiplicado por 18 e 270 multiplicado por 6 daria como resultado 1620. Olha só que maravilha, pessoal. Isso aqui nada mais é, né? Então, a gente já está diante aqui da primeira propriedade das proporções, que diz o seguinte: o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Isso aqui dá origem àquela multiplicação, né, que a gente tanto vê na matemática, a multiplicação em x, tá ok? Para generalizarmos isso, se a gente tem uma proporção, se duas razões são iguais, tá ok? Então, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Poderíamos escrever isso da seguinte maneira: B multiplicado por C é igual a
multiplicado por D, tá ok? Então, a partir de agora, né, se aparecer qualquer coisa desse tipo aí para você encontrar um x, um valor desconhecido, mas informa que duas divisões são iguais, né? Então, vale essa propriedade. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Beleza, pessoal? Então, essa aí seria a nossa primeira propriedade, tá ok? E uma consequência dessa propriedade, isso aqui basta lembrar que a ordem dos fatores não altera o produto, né? Por exemplo, se a gente trocar aqui a posição entre 90 e 18, teríamos uma nova proporção. Teríamos aqui 18 dividido por 6, continuaria sendo igual a 270 dividido por 90. Olha só, a gente acabou alterando aqui e formaríamos uma nova proporção. A igualdade ela continua sendo verdadeira. 18 dividido por 6 é 3 e 270 dividido por 90 também é 3. Isso aqui facilita muito em alguns problemas e a gente vai ver isso nessa aula também. E não se preocupe que na próxima aula também vamos fazer mais exemplos, tá ok, pessoal? Então vamos conhecer agora a segunda propriedade. Agora observe um outro detalhe. Se a gente somar os antecedentes, no caso aqui 270 mais 90, esse resultado, né, o resultado dessa soma seria 360. Se você somar também os consequentes, 18 mais 6, o resultado aqui seria 24. Agora, se você realizar essa divisão, também vai encontrar como resultado 15, né? Lembrando que 90 dividido por 6 e 270 dividido por 18 também é 15. E aqui estamos diante da segunda propriedade, que nos diz o seguinte: a soma dos antecedentes dividido pela soma dos consequentes daria uma nova razão que é equivalente às anteriores. Fácil, não é? Então, aqui, A mais C, podemos dizer que A mais C dividido por B mais D é igual a A dividido por B, que também é igual a C dividido por D. Daremos origem a uma nova razão que é igual, né, que é equivalente às razões anteriores. Beleza, pessoal? Essa propriedade também é bastante aplicada em problemas que vamos resolver em aulas posteriores, tá ok? Então vamos agora para o nosso probleminha. E o nosso problema diz o seguinte: um empresário quer investir R$ 10.000 entre máquinas e publicidade no seu negócio, de maneira que a razão entre os valores seja 3:5. A pergunta é: quais os valores investidos em máquinas e publicidade? Então perceba, né? É fácil perceber que a gente não tem os valores reais que foram investidos em máquinas, também a gente não sabe quanto foi investido em publicidade. Ou seja, vamos representar aqui pela letra M o valor investido em máquina e vamos representar aqui pela letra P aquele valor investido em publicidade, para facilitar a nossa vida, tá ok, pessoal? Então a gente sabe que a razão entre os valores, né, entre o valor investido em máquina e o valor investido em publicidade, isso aqui nada mais é que 3:5. Eu estou dizendo a você o seguinte, que para cada R$ 3 investidos em máquinas, 5 foram investidos em publicidade, tá ok? Olha só, uma outra informação que a gente tem para tirar desse problema é o seguinte, que esses valores, né, a soma dos valores investidos em máquinas, somado com os valores investidos em publicidade, daria um total de, isso aqui daria um total de R$ 10.000. Você poderia resolver esse problema apenas usando aqui, né, um sistema de equações, já que essa equação aqui a gente poderia utilizar a primeira propriedade das proporções, que nos diz o seguinte, que 5 multiplicado por m é igual a 3 multiplicado por p. Então, formaríamos aqui duas equações, né, e com isso teríamos um sistema com duas equações, né, e duas incógnitas. Só que, dependendo do problema, isso aqui pode se tornar bastante trabalhoso. E para a gente aplicar um pouco as propriedades aprendidas aqui na aula, vamos fazer o seguinte, pessoal, olha só, isso depende também de prática, tá ok? Depois que você tiver a prática, vai ver que é bem rápido essa solução. Então, vamos primeiro mudar a posição entre 3 e p, e você já vai entender o porquê disso. Então, m dividido por 3 é igual a p dividido por 5. E olha só, agora vamos aplicar a segunda propriedade, que nos diz que
M mais P, né, e é por isso que eu alterei a ordem entre 3 e P, porque a segunda propriedade diz exatamente isso. M mais P dividido por 3 mais 5, né? Então, a gente tem aqui uma nova razão que é igual às razões anteriores. E isso aqui nada mais é que 10.000 dividido por 8. E 10.000 dividido por 8, pessoal, nada mais é que 1.250. Olha só que maravilha. Então, estou dizendo para você que todas as razões anteriores, né, são iguais a 1.250. Para facilitar a nossa vida, a gente sabe que m dividido por 3 também é 1.250 e p dividido por 5 também é 1.250. Então, o m aqui vai ser igual a 3.000, né? Então, vai dar aqui 3.750, tá ok? Então, daria 3.750 e o P seria igual a 6.250. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente tem o valor de P, o valor gasto em publicidade e o valor gasto em máquinas. Tá ok? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né? E entendido o porquê dessas propriedades, né? Às vezes facilita a nossa vida na resolução de alguns problemas, tá ok? Na próxima aula vamos resolver mais alguns exemplos e eu convido você a se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso espaço, beleza? E também dá um curtir aí no vídeo caso você tenha gostado, tranquilo? Então, até mais, valeu!